Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje eu começo nosso papo com uma notícia positiva e vamos tratar de outras coisas positivas que estão acontecendo no nosso país, embora muitas das vezes a gente se sinta como fugindo de uma chuva de meteoros da insanidade. A gente tenta se abrigar, tenta chamar os amigos, os parentes, as pessoas que estão dispostas a nos escutar para fugir do que está acontecendo no nosso país. A gente, às vezes, pode ficar um pouco desanimado, mas as ferramentas estão aí, então a gente tem que fazer o uso delas. Na última quinta-feira, quando o presidente da República fez a sua live, eu salientei no meu programa de sexta, de sábado, domingo, de segunda-feira, da importância do Tribunal Superior Eleitoral interpelar o presidente da República para demonstrar as provas que ele alega ter sobre fraudes que poderiam ter acontecido nas eleições de 2018. E cobro dele ali, cobrei do TSE, também responsabilidade. Fiz petições dirigidas ao Tribunal Superior Eleitoral, ao ministro Luiz Roberto Barroso e também ao corregedor-geral do TSE, o doutor Luiz Alfredo Salomão. E para minha alegria, o que eu vejo hoje nos noticiários? Essa informação aqui, que o presidente da República tem 15 dias para demonstrar as suas provas. Provavelmente, gente, os movimentos que a gente vai fazendo aqui, eles vão chegando ao ouvido de outras pessoas, algumas pessoas vão tomando iniciativas e a gente vai reforçando também, fazendo essas medidas. Então, o TSE me respondeu atestando que recebeu as minhas interpelações, algumas das pessoas que estão aqui no nosso portal também replicaram isso e vamos aguardar aí. A gente tem instituições, agora elas precisam ser provocadas, não adianta só a gente ficar aqui no discurso, porque só no discurso as coisas não se modificam, embora sejam muito importantes também para cada vez mais a gente conscientizar outras pessoas. Bom, nos assuntos do nosso cotidiano, no mesmo jornal que eu li essa matéria aqui, do lado da outra página, tem aqui uma entrevista com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira não está nem aí com 500 mil de mortos. O Arthur Lira está ali para fazer negócio. Um deputado inexpressivo, conhecido apenas em Alagoas, onde ele ficou muito rico, acusado de envolvimento em crimes contra o erário público. Pois bem, esse homem se articulou e virou presidente da nossa Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados. E ele está aqui dando um salvo-conduto para o Bolsonaro. Agora vamos ver até onde ele aguenta dar esse salvo-conduto. Coloca uma responsabilidade também no Rodrigo Maia, que o antecedeu, e com a bordo de ou sobre 67 pedidos de impeachment, também não fez nada. Então ele está usando a omissão do outro para poder se omitir também. Ele acha que a CPI não vai dar em nada. Claro, a pessoa que está sempre envolvida com alguma atividade criminosa do mundo político, ela tem que torcer para os instrumentos que responsabilizam criminosos não funcionem. E enquanto nós somos roubados todos os dias, né, a política vai se dando de uma forma muito estranha. Hoje, mais uma vez, quero trazer para vocês essa informação aqui, sobretudo para você que está chegando no nosso portal, que é admirador do Bolsonaro, segue o Bolsonaro, saiba você que você vai ser roubado. Você vai pagar mais conta de luz. Nós já sabemos também que esse governo está aí na área econômica só para assaltar o cidadão. Agora, a gente lamenta muito que pessoas incautas, inocentes, ainda acreditem nos seus algozes, nos seus ladrões de preferência, né? O que às vezes conforta algumas das pessoas de estarem sendo assaltadas é a ideia que no passado elas foram assaltadas. E o assaltante anterior, que deixou muitas mágoas nas suas mentes e seus corações, seria uma espécie de antídoto para o novo ladrão. Gente, é uma deformação republicana das piores que a gente pode ter e a desinformação acaba gerando muitas dessas situações. E hoje, lá na CPI do Senado, a gente viu lá o Osmar Terra. Como vocês que me acompanham já sabem, eu tenho sempre muita responsabilidade no que eu digo, porque tenho o respeito jornalístico, o respeito como professor, o respeito como advogado, mas como é que eu posso classificar o deputado Osmar Terra, senão como um canalha, um bandido, um criminoso, um cúmplice de genocídio?
Eu tenho certeza que se o nosso papo chegar até a assessoria dele ou ele não vai ter a coragem de abrir um processo em relação a isso que eu estou falando, dirigido exatamente a ele. Por quê? Porque logo na abertura da CPI, ele disse que o presidente da República não pôde fazer nada porque o Supremo Tribunal Federal determinou que a responsabilidade sobre a saúde, sobre o tratamento, o combate à Covid, era exclusivamente dos prefeitos e governadores. Ele sabe que isso é mentira. Ele sabe que não foi isso que o Supremo Tribunal Federal determinou. Então, quando ele sabe conscientemente que ele está mentindo, e essa mentira foi a responsável, uma das responsáveis pelo genocídio que nós estamos vendo aqui no nosso país, como é que eu posso classificar um cidadão desse de uma forma respeitosa, senão de uma forma a classificá-lo como aquilo que ele está mostrando que ele é, um criminoso da nação, um criminoso contra a nação. E sabe o que me chocou muito, gente, no meio do depoimento do Osmar Terra? A capacidade dele de ser um cínico, de ser um desalmado, de tratar de 500 mil de mortos da forma trivial que ele estava tratando ali, como se a gente estivesse falando de um formigueiro que foi pisoteado. E digo mais, né? Nós que temos respeito à natureza, até mesmo a imagem de alguém pisoteando 500 mil formigas é uma coisa que deixa a gente extremamente incomodado. Não é uma coisa que passe inerte para a gente. Alguém matar um ser vivo sem propósito nenhum, alguém não sentir absolutamente nada de estar matando um ser vivo, enfim. E matando 500 mil seres humanos. A gente vê ele falando de gráficos, de números, com desenvoltura, sem nenhum tipo de empatia. Ele estava falando de seres humanos, de pessoas que morreram, nossos parentes, os nossos amores, os nossos afetos, as nossas referências, os nossos professores, os nossos colegas, enfim, de seres humanos, de pessoas que deixaram um buraco imenso. E estava ali falando como, enfim, não há que se admirar da gente ter esse tipo de comportamento. E aí, gente, não tem como a gente não fazer conexões com o nazismo, né? Esse pessoal, eles são muito nazistas, né? Pessoas que atuaram a favor da morte. Esse livro aqui da Hannah Arendt, que fala do Eichmann em Jerusalém, fala do julgamento do Eichmann. Eu já tinha lido o livro, mas eu nunca tinha visto imagem do julgamento. E hoje, só porque eu vi essa cena do Osmar Terra, eu quero saber qual é o perfil do psicopata, né? Como é que os psicopatas, os desalmados, como é que eles lidam com a vida das pessoas? Como é que eles se comportam? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se você vai abrir aqui num plano maior, gente. Nosso programa aqui, como você já sabe, não é editado. Mas é só para vocês verem aqui o Eichmann, que foi o responsável por organizar o Holocausto na Alemanha, né? Foi preso, foi levado a julgamento e falando ali dos milhões de mortos ali, quase uma inspiração para Osmar Terra, né? Foi a pessoa que estava falando disso tecnicamente. Vamos lá, pegar um trecho aqui. Nach diesem Besuch in Kulm wurde ich abermals von Müller, diesmal nach Minsk, geschickt. Eu vou colocar só esse trechinho, gente, porque qualquer coisa que lembre esse período da história da humanidade não é uma coisa muito legal, né? Mas a Hannah Arendt, no livro dela, ela falava o seguinte, do personagem que estava ali sendo julgado, o Eichmann, de ser um burocrata, um cara que não estava lidando com vidas. No caso do Osmar Terra, existem outras situações agravantes, porque ele é médico, né? E aí a gente vai vendo que a medicina não leva caráter para ninguém, não leva humanidade, não leva empatia alguma. É uma figura que, de uma forma insistente, tem atacado a ciência por motivos políticos, para agradar o Bolsonaro, para dar razão ao outro genocida mor, o principal genocida da nação, que é o presidente da República. Então ele foi contando uma série de mentiras, de previsões que não se confirmavam e que não tinham base científica alguma, dando apenas opinião, e a gente já falou aqui, aquilo que a doutora Luana, que foi para a CPI, disse, uma frase muito simples, que ciência não é opinião. Não tem opinião em ciência. A ciência ou ela é ou ela não é. Ou funciona ou não funciona.
Ele também, num momento de canalice, dizendo que é bom escutar ali, porque tem sempre, a ciência tem dois lados. Ciência não tem dois lados, a ciência sim, poderia ter dois lados se a gente puder dizer que a ciência que funciona e a ciência que não funciona. E aí ele está do lado da ciência que não funciona. Então, gente, tudo isso que nós estamos vendo no nosso país, esse genocídio, esse assassinato em massa, ele tem muitos responsáveis, muitas pessoas desalmadas. O presidente da República, ontem ele estava muito transtornado, e aí é o aspecto que eu quero ressaltar com vocês, daquilo que eu venho falando o tempo todo, e muitas pessoas gostam de imaginar que eu tenho algum problema pessoal com a Globo. Não é nenhum problema pessoal. Eles ocupam um papel estratégico de enganar você, de enganar a mim, de enganar o povo de uma maneira geral. O Bolsonaro bate na Globo por razões pessoais, e não por razões estratégicas, por ser uma empresa que atua contra o Brasil. Então está atuando especificamente no entendimento dele contra alguns interesses muito superficiais. Mas a fala do Bolsonaro, a fala destemperada, a fala destrambelhada, a fala grotesca, a fala antirrepublicana, que algumas pessoas acharam, puxa, ele está falando para a Rede Globo aqui, então de noite os caras vão abrir o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, vão repercutir, vão falar porque a repórter foi humilhada, foi esculhambada ali e vai vir um troco em cima disso, né? Lê do engano. Por quê? Porque eles não querem desgastar o Bolsonaro, além da conta, como eu tenho falado com vocês aqui o tempo todo. Porque isso que o Bolsonaro fez aqui não era para depois ter uma referência sem imagem, porque inclusive é a imagem da Rede Globo. Por que eles ocultaram essa imagem? Porque a imagem, gente, ela desgasta muito. A imagem mostra aquilo que palavra nenhuma é capaz de substituir. Vamos relembrar aqui, se você não viu, o que aconteceu ontem, o Bolsonaro e a repórter da Globo. Vamos lá. Um capacete balístico à prova de 762. Então eu vou ter que ser multado toda vez que andar de moto por aí. Porque eu sou um alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor Deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá para ficar lá um pouquinho atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, não use. Você quer botar? E bota o celular agora. Vai botar agora? Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca. Vocês são canalha. Vocês fazem jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Pois bem, aí, jornalisticamente, o que a emissora tinha que fazer? Ela tinha que mostrar essa cena e depois emitir opinião. Mas o que eles fazem? Eles douram a pílula. E aí, vejam só a resposta dura, pesada, né, à altura do que o Bolsonaro fez pela voz do William Bonner e Renata Vasconcelos. Vamos lá. Voltou a defender o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. Na mesma entrevista, o presidente destratou a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da Globo. A fala suave da Renata Vasconcelos transforma a situação grotesca em apenas 10% daquilo que a gente viu, né? Vamos lá. Laurene perguntou por que ele tinha chegado à cidade sem máscara, mesmo tendo sido multado recentemente em São Paulo por não usar a proteção. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, eu cuido da minha vida, fecha aspas. Em seguida, ele tirou novamente a máscara, a repórter tentou explicar que o uso da máscara é exigência da lei, mas descontrolado, o presidente mandou a repórter calar a boca e insultou a Globo com palavrões. Por que é que eles não mostraram a imagem? Eles não têm nem a desculpa de dizer que a imagem era de outra emissora, a imagem é deles, a repórter é deles. Por que não pegaram o depoimento da repórter também? Repórter explicar o que aconteceu. Vamos seguir aqui. A Globo e a TV Vanguarda repudiam o tratamento dado pelo presidente e a repórter Laurene Santos, que cumpria apenas o seu dever profissional. Gente, o William Bonner, ele estava muito bom nesse momento, para interpretar se ele estivesse falando algum texto, ele ia falar do mesmo tom. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Gente, é o atestado
atestado de cumplicidade, é o atestado de que eles não querem impeachment, é o atestado que eles vão ficar empurrando esse cadáver, esse político insepulto, essa criatura que é a principal responsável por mais de 500 mil mortos no nosso país. A nossa esperança para as pessoas que acreditam em alguma coisa para além do que nós estamos vendo é que o Bolsonaro e essas pessoas do governo e as pessoas que o apoiam sejam atormentadas pela maldição das 500 mil almas. O Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro, ele tinha uma expressão que ele dizia que a maldição dos pobres se abate às vezes sobre algumas criaturas que são as responsáveis pelo seu surgimento, pela sua manutenção. Eu diria que se houver uma maldição das almas, essa maldição vai perseguir essas pessoas todas. Por mais que elas demorem para ser punidas aqui no plano terreno, não tem como essa carga toda, isso aí uma hora não bater e não atormentar cada uma dessas pessoas que dão apoio ao Bolsonaro e às políticas que têm sido implementadas aqui no nosso país. No campo terreno, no campo concreto, a gente faz a nossa parte. Vamos tentar aqui cada vez mais jogar luzes sobre esses temas, conectar mais pessoas, trazer mais gente aqui para o nosso portal, transformar isso em cada vez numa ferramenta de opinião e congregar pessoas, né? Vamos tentar aqui cada vez mais dar a nossa contribuição. Você quando conversa com alguém, você quando encaminha o nosso portal, você quando sugere, você está fazendo alguma coisa, você está levando uma opinião que você não vai ver pelos grandes veículos de comunicação. E eu me sinto muito grato por você estar aqui conosco aqui no nosso portal. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.